primeira vez que a gente ia fazer uma viagem de família grande, todo mundo, né? Meus pais, família do meu irmão, meu núcleo, minha filha, meu marido. Então era uma viagem internacional que precisava de muito preparo e muito tempo de antecedência, né? Porque ia passar por 2 países, várias cidades, um monte de hotel para reservar. Fizemos tudo pronto. 30 dias antes da viagem, me ligam de um dos hotéis falando: ah, então, né, Monize, você vai realmente entrar hoje? Aí eu: como assim entrar hoje, né? A viagem é só daqui a 30 dias? Falou: não, é porque a gente viu que você fez uma reserva para hoje e também para daqui a 30 dias. Falei: bom, acho que naquela confusão de faz reserva, reserva aqui, reserva lá e tal, eu devo ter reservado errado. Falei: bom, tudo bem. Cancela então essa minha primeira reserva, né, que era para hoje, que não é hoje, e mantém então essa minha segunda. Então tá bom, passou. E aí o que aconteceu? Quando chegamos lá, a grande surpresa, né? O hotel assim: não, mas não tem nenhuma reserva no seu nome. Eu falei: mas como assim não tem? Aconteceu tudo isso, né, um mês atrás. E aí a gente foi, deu aquele pânico, né? E aí o que a gente faz agora? Conseguimos ficar alojado, fomos entender o que tinha acontecido. E o que rolou foi que o hotel, eles identificaram 2 reservas com o mesmo sobrenome e o mesmo endereço. E aí eles acharam que eram as 2 reservas minhas. Mas na verdade uma era minha e uma era do meu irmão, que a gente mora no mesmo prédio. Então eles trocaram, acharam que era a mesma pessoa, cancelaram a minha, só deixaram a do meu irmão e eu fiquei sem a reserva. Por que eu resolvi contar essa história, né? Porque ela tem 2 lados humanos, dos 2 lados da moeda, tanto do lado do usuário, do cliente, que sou eu, quanto do lado do hotel. A falha aconteceu dos 2 lados, tanto do meu lado humano, quanto do lado do hotel, que também tem um humano do outro lado. Enquanto eu esqueci de um lado, fiz uma reserva errada, do outro lado o hotel também não comunicou tudo o que eles tinham encontrado comigo. A comunicação não foi clara. E quando a comunicação não é clara dos 2 lados, a gente tem um problema. Então, a clareza, falar o óbvio é muito importante e é uma coisa que a gente esquece no dia a dia em comunicação, seja nas nossas relações pessoais, seja na nossa relação de trabalho. E isso é uma das coisas que me levou muito na minha carreira a me voltar para a área de experiência, que é a comunicação. É o conseguir falar o óbvio e conseguir ouvir também para entender e não só para responder o cliente e as pessoas no nosso dia a dia. Entrando nessa área de experiência do usuário, eu comecei a entender outras coisas bem interessantes quando a gente fala de relação. Eu não sei se você já ouviu falar de um gráfico chamado iceberg da ignorância. Ele é assim: na base do iceberg está a sua linha de frente, quem vai ter o contato com o cliente e que é quem vai ouvir 100% das demandas desses clientes. Conforme você vai subindo no iceberg, essa informação vai se perdendo. E segundo um estudo que foi feito no Japão há alguns anos, só 4% do que chega na linha de frente é o que vai chegar lá em cima no seu executivo. Ou seja, só 4% é o que efetivamente a gente sabe que o cliente está falando. Então a gente tem um problema de comunicação dentro da empresa. Imagina de dentro da empresa para fora para falar com os clientes. Falta muita coisa e é onde a gente acaba perdendo esse elo. Existem softwares, existem ferramentas que ajudam a fomentar essa comunicação, a deixar ela mais clara, mas ela não adianta de nada se a gente não partir do básico, que é o óbvio tem que ser dito. Não existe óbvio nem para mim, o óbvio para você é diferente do óbvio para mim. E se a gente tivesse falado óbvio, eu não teria tido esse problema com o hotel. Eu chegaria lá e eu teria tido onde ficar. E na outra ponta, então, uma vez que está muito claro que eu preciso saber falar, na outra ponta eu tenho que saber escutar, né? Eu estou preparada só para ouvir, para responder de bate-pronto, resolver aquele problema na hora, ou eu estou preparada para entender ele e resolver um problema de base? Tem uma estimativa que em 2019, só nos Estados Unidos, mais de 8 bilhões vão ser investidos para relacionamento. Mas até que ponto esse relacionamento com o usuário, ele é uma porta de entrada de verdade ou é só uma fachada? Porque se é só uma fachada, até que ponto vale a pena gastar esse dinheiro com isso, né? Porque o cliente, ele não quer isso só ouvir, ele quer
que a coisa mude, ele quer criar um elo, ele quer criar um relacionamento e a gente ainda não está preparado para isso. A maior parte das empresas e como pessoa também, a gente tem que fazer esse treino. E assim, podem até me perguntar, né? Mas Monize, bonito, legal, você está falando é muito etéreo, mas no fim do dia eu tenho que bater minha meta, eu tenho que fechar e eu tenho que vender. E aí que vem a parte mais legal disso tudo, né? O que a gente já está enxergando hoje é que as empresas que têm esse relacionamento aberto e real, elas têm um faturamento em média 3 vezes maior do que as empresas que não têm um relacionamento maduro. Ou seja, a gente está falando de dinheiro, né? E se esse dado é pouco para vocês, né? 86% das pessoas declaram que pagariam mais por um serviço se elas tiverem uma experiência boa do começo ao fim. Elas estão dispostas a desembolsar mais por isso, em média de 15% a 20% mais do que ela pagaria por um serviço. E o valor de mercado da empresa também cresce cerca de 30%. Tem uma fórmula mágica para isso? É fácil? A gente tira da cartola? Como é que a gente faz para ter um bom relacionamento? Não tem, mas tem algumas dicas que a gente pode trabalhar. A dica número 1 é ouvir o cliente onde ele quer falar. Então, não adianta, por exemplo, eu abrir um canal de chat e o usuário entra no chat e pede uma informação e eu falo para ele, olha, essa informação eu só posso te passar por telefone. Então, liga no meu 0800 que a gente passa para você. Não abra uma porta se você não vai resolver o problema por essa porta com o usuário. Não adianta nada. E hoje acontece demais, o tempo todo. Uma dica número 2. Só pergunta o que você quer mudar. Não adianta eu criar uma expectativa no cliente que aquilo pode ser feito se eu não vou ter condições de fazer. Dica número 3. Registra tudo. Se isso chega na sua linha de frente e não é registrado, isso nunca vai chegar no topo do iceberg. Isso não vai chegar para o executivo. 4. Você tem o dado, mergulha no dado. Entra no dado, leia, cruze, entenda, tire insights daquilo que o cliente falou. Em 5º lugar, tem que melhorar as práticas. Tem que dar autonomia para quem está na linha de frente, resolver as coisas de forma mais rápida e não precisar ficar passando para o próximo e para o 2º nível e para o 3º nível. As pessoas querem resolução rápida. Em 6º lugar, e super importante, é fazer o cliente a prioridade número 1. Então não é o meu processo que é a prioridade tem que estar no cliente. Em 7º lugar, e super importante, é fazer com que todo mundo na empresa tenha essa consciência. Todo mundo tenha acesso a saber o que o cliente está falando e isso não fique só na área de relacionamento. Cada pessoa tem que saber e tem que dar palpite nesse relacionamento, não é uma coisa que tem que ficar centralizada. Então isso é o que eu faço no meu dia a dia dentro do Peixe, em outras empresas que eu trabalhei. Eu tento fazer com que a voz do usuário ela chegue para cada um lá dentro, para que cada decisão seja tomada tendo escutado o que o usuário quer. Se o usuário está feliz, é sucesso para todo mundo, é dinheiro para a empresa.